Ahora le corresponde intervenir al candidato presentado por el gobierno de Brasil, el doctor Paulo de Tarso Vanucchi. Puede hacer uso de los micrófonos, señor Vanucchi. Obrigado, presidente. Senhor secretário-geral, senhoras representantes permanentes, senhores representantes permanentes, colegas candidatos, representações da sociedade civil, defensores de direitos humanos aqui presentes. Estendo minha saudação inicial também à lembrança de que hoje, 1º de maio, em muitos de nossos países celebramos o Dia dos Trabalhadores, o dia em que se reúnem e se articulam ações na luta pelo trabalho, por salário, por condições de vida dignas. São lutas dos direitos humanos. Ao final de 2 anos de reflexão, debates, reuniões do Conselho Permanente, da própria Comissão, Assembleias Gerais, tem início um novo capítulo de fortalecimento do sistema interamericano de direitos humanos, em especial da Comissão. Esse novo capítulo, ele é a comprovação de que uma estrutura que se fortalece, em certo momento, passa por uma transição em que é necessário adquirir maior consciência sobre a sua própria história, as suas dificuldades, os seus desafios, e o capítulo novo é, coincidentemente, com estes 10 anos em que a Comissão, no século XXI, atinge o seu maior ponto de autoridade e de reconhecimento. Destes 2 anos, é preciso iniciar um momento em que há 2 palavras-chave: fortalecer e equilibrar. Parte deste fortalecimento se vincula à ideia de que nossas Américas, o nosso Caribe, mudaram. Vivemos não apenas um momento especial de nossa história em 500 anos, mas provavelmente vivemos o melhor momento de nossas histórias. Os conflitos armados ou terminaram ou estão em vias de solução definitiva, o que há muitas décadas não ocorria em nossos países. A palavra-chave, o consenso que mais se fortalece é o da democracia. Não pode haver direitos humanos sem vida democrática e não há democracia plena onde os direitos humanos não são respeitados, protegidos e promovidos. Lembrando que a democracia, em seus múltiplos significados, vem lá da Grécia Antiga, a ideia de governo dos muitos, governo da maioria, passando pela definição de Lincoln e Gettysburg, que todos conhecem, e chegando à compreensão, especialmente presente em direitos humanos, de que é a regra da maioria, onde os interesses da maioria não são respeitados, não pode se falar em democracia, mas a regra da maioria num complexo arranjo constitucional que articula vontade da maioria com o respeito a interesses e direitos de minorias. Nessa construção histórica, a palavra equilibrar já foi falado pelos candidatos credenciados que me antecederam. É preciso procurar equilíbrios nas relatorias, aperfeiçoar equilíbrios nos sistemas de financiamento, de orçamento, equilíbrio nas medidas cautelares, para que elas venham com transparência, fundamentação rigorosa, para que elas venham efetivamente nos momentos em que há riscos iminentes, há irreparabilidade, há gravidade nas ameaças. Equilíbrio entre as gerações de direitos humanos. Todos aqui se lembram, estiveram presentes alguns 20 anos atrás em Viena, a conferência da ONU afirmou indivisibilidade. Era o mundo pós-Muro de Berlim, o primeiro grande encontro. A indivisibilidade quer dizer, onde não há liberdades, os direitos de igualdade estão comprometidos. Onde não há igualdade, os direitos de liberdade são limitados, muitas vezes são falsos. Mais equilíbrio entre as atividades de defesa e de promoção.
Na sua trajetória histórica, com as dificuldades que sempre enfrentou, a comissão não conseguiu, não teve recursos, não teve equipe, teve seus momentos de heroísmo, mas promover algumas das ações que já foram lembradas aqui, por exemplo, junto aos poderes judiciários, junto aos sistemas de educação. Em particular, promover um encontro entre ministros da educação de nossos países para discutir a educação em direitos humanos no currículo escolar desde muito cedo, desde as crianças com 4 ou 5 anos de idade. O equilíbrio na relação sociedade civil-Estado, aqui já abordado várias vezes, na ideia do respeito mútuo, da compreensão mútua. E na experiência brasileira, em que fui ministro durante 5 anos dos direitos humanos no governo Lula, o processo de construção de nosso 3º Programa Nacional de Direitos Humanos é uma demonstração viva de que como essa relação pode existir e se consolidar na divergência. O papel da sociedade civil não é aplaudir os governos sistematicamente, é apoiar os governos quando os governos avançam na democracia e nos direitos humanos e é desafiá-los, provocá-los, monitorá-los. E não serão democráticos os governos que não tenham serenidade para reagir a esse papel indispensável da sociedade civil. A ideia de confiança mútua também se vincula à compreensão de que na mudança da região os direitos civis e políticos não têm dignidade superior ao dos econômicos, sociais e culturais. Em nossas visitas às representantes e aos representantes, ouvimos de muitos países a preocupação em que o fortalecimento dos direitos humanos, inclusive no orçamento, não pode ser retirar recursos dos programas de desenvolvimento econômico. Onde não há desenvolvimento econômico, não há emprego, não haverá condições de promover e fortalecer os direitos humanos. É um momento de ter mais clara a ideia de universalidade. Cada país com o seu tempo, com o seu processo histórico. O Brasil demorou 23 anos, vivíamos em ditadura, para poder assinar o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana. Mais 10 anos para reconhecer a autoridade da Corte. Mas aqui não pode haver dúvida de que a universalidade proclamada em Viena 20 anos atrás, ela também exige que caminhemos em anos, em 5, em 10 anos, cada país com o seu tempo, para que todos sejamos iguais no reconhecimento de autoridade de todas as instâncias do sistema. E a universalidade quer dizer não excluir nenhum país e que nenhum país se exclua. Saúdo a referência do presidente da comissão, a preocupação que deve haver, inclusive, a esse momento de discordância que a democracia vive, mas que deve sempre seguir na busca de reconciliação. Sem reconciliação, não será possível criar um processo duradouro de respeito aos direitos humanos em todos os nossos países. Nesse sentido, a pluralidade essencial na ideia dos direitos humanos está na raiz dos avanços recentes do meu país, o Brasil. A diversidade, a mistura, todos sabem, o Brasil é uma composição de múltiplas culturas e em direitos humanos especialmente, o respeito ao outro é a afirmação da ideia democrática. E o outro não é outro quando ele pensa exatamente como eu. Ele é outro quando ele diverge, quando discorda, quando apresenta desafios que pode gerar uma terceira ideia que não é a minha, não é a dele, é a síntese que leva nossas nações, nossos povos para um patamar superior. Nesse sentido, termino dizendo que o instrumento de afirmação dos direitos humanos, propositivo, levando os diferentes tempos, as culturas, as dificuldades legislativas de cada país, judiciárias, tem de se pautar num compromisso de firmeza, rigor e persistência. Sem fundamentalismo, não há lugar para fundamentalismo em direitos humanos. O instrumento de afirmação jamais pode ser o tridente ou o arpão.
os diplomatas brasileiros que me ajudam, coordenam esse processo, embaixadores, as equipes, me pediram para falar um pouco do meu currículo. Eu peço que leiam o que há de mais importante nesse folder que está na mesa, a respeito da minha trajetória pessoal. O que eu posso dizer, como muitos aqui, para resumir o resumo, é repetir, celebrando poema, música de Violeta Parra, Gracias a la vida que me ha dado tanto. Cantado por ela, cantado por Mercedes Sosa, cantado por Juan Baez, mulheres lutadoras, cantoras dos direitos humanos. Me ha dado tanto e me ha dado 33 anos como assistente, assessor de Lula. E Lula representa, em síntese, a ideia de moderação, de equilíbrio, mudanças profundas, a ideia de que não havia democracia consolidada no Brasil, enquanto 40 milhões de brasileiros passavam fome. O Brasil hoje enfrenta a pobreza, combate, distribui renda, tem um crescimento econômico vigoroso, e tudo o que eu pretendo é ter na comissão a possibilidade de trazer um pouco da reflexão, da experiência deste país, especialmente do presidente Lula, que sempre coloco com as devidas proporções, inclusive de idade, numa galeria de tantos lutadores dos direitos humanos, entre eles Nelson Mandela. Não digam que Nelson Mandela não pertence a nossas Américas, porque metade de nossas Américas é África, o Brasil é metade África, o sangue de Mandela está em nossos sangues, e Lula e Mandela representam a ideia de afirmação dos direitos, com respeito ao outro, sem rupturas, com intermediação e moderação, para que se consolide, se fortaleça a Comissão de Direitos Humanos, se fortaleça todo o sistema. Muito obrigado.